Olá, turma! Continuando as nossas discussões, vamos falar agora sobre os homônimos. Para iniciarmos essa discussão sobre os homônimos, eu trouxe uma tirinha que está presente na página 181 do livro didático de vocês. A tirinha dizia o seguinte: os antigos pensavam que a Terra era chata, com monstros e mistérios em volta. Hoje sabemos que a Terra não passa de uma esfera com átomos. O homem moderno pensa que a Terra é mais chata ainda. O que é que nós temos aqui? Nós temos a palavra chata, não é isso? Mas, em um primeiro momento, essa palavra ela está escrita possuindo um determinado sentido, e em um segundo momento ela foi escrita possuindo um outro sentido. Certo? Ou seja, no primeiro momento, quando diz os antigos pensavam que a Terra era chata, é no sentido de achatada, não é isso? É mais uma perspectiva de ver, de compreender que a Terra era plana. E aí, depois, com o tempo, houve a compreensão de que a Terra era uma esfera, né? Ou seja, a Terra era redonda. Mas aí, depois o ratinho reflete e diz: o homem moderno pensa que a Terra é mais chata ainda. Ou seja, que nós já temos chata no sentido de um espaço mesmo sem graça, de um espaço monótono. Então, o que é que a gente pode observar? Que em uma mesma palavra, dependendo do contexto, ela pode possuir significados diferentes. Lembra da nossa primeira aula sobre noções de semântica? Que nós vimos a questão da palavra ligação, que dependendo do contexto, ela pode possuir um significado diferente. Então, nessa situação aqui também, nós podemos observar a mesma coisa, que de acordo com o contexto, a palavra chata, ela pode ter significados diferentes, ok? Na tirinha, as duas palavras chata e chata têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Por isso, elas formam um par de homônimas. O que é que nós podemos dizer em relação às palavras homônimas? As palavras homônimas são vocábulos diferentes que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia, ou ainda apenas a mesma pronúncia, certo? Então, quando ocorre de uma palavra ela ter vocábulos diferentes, ou seja, ela ter significações distintas, mas possuírem a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou então possuir a mesma grafia ou, ou então só a mesma pronúncia, né, elas vão ser chamadas de homônimas, como é o caso aqui da palavra chata, como a gente viu dos exemplos da palavra ligação, ou seja, são palavras que são grafadas, né, da mesma forma. Porém, as significações, de acordo com o contexto, são significações diferentes. Por isso, elas são chamadas de homônimas, certo? Nós temos também situações em que uma mesma palavra ela pode ser escrita da mesma forma e às vezes apenas o som vai distinguir, certo? Ou seja, a pronúncia de de uma dessas palavras, como no exemplo aqui, durante o almoço com os chefes, ele deu o maior vexame. E nós temos o segundo exemplo. Às vezes, almoço em uma lanchonete perto da escola. Observe que aqui a escrita da palavra é a mesma, porém, em um primeiro momento, nós temos o almoço, que é um substantivo, né? E no segundo momento, nós temos o verbo almoçar. Eu almoço. Então, aqui é um exemplo de palavras homônimas. E como é que a gente percebe a distinção? A distinção é só em relação a a função que essa palavra exerce na frase? Não. A distinção também é na sonoridade, na pronúncia.
Porque se vocês observarem, quando eu me refiro ao substantivo, eu digo o almoço. Esse o é mais fechado. Quando eu me refiro ao verbo, eu digo eu almoço. O o é mais aberto, certo? Então, nas palavras homônimas pode ocorrer também isso. Palavras ser grafada da mesma forma, porém a pronúncia e o significado são diferentes. Aqui nós temos uma lista, né? Na verdade, esse quadro ele está presente também no livro de vocês. Vocês podem até estar dando uma olhada na página 182, com algumas situações, né, de palavras que são homônimas. Aí nós temos a palavra são, que de acordo com o contexto ela pode ter o significado de sadio, pode ter o significado do verbo ser ou de santo, né? E assim são várias outras palavras que vocês depois podem estar olhando e até buscando, né? Porque muitas vezes, até no momento de uma prova, a gente pode se atrapalhar e às vezes marcar a alternativa errada se nós não soubermos direitinho, né, das palavras que são homônimas, certo? E aqui nós temos mais um exemplo, né, de palavras homônimas. Professor não vive apenas desta carteira, precisa desta também. Ah, professora, mas por que que são homônimas? Observe que no primeiro momento eu tenho carteira se referindo, né, ao local que os alunos sentam, ao o objeto, né, que os alunos sentam em sala de aula. E no segundo momento, nós temos carteira, que é o objeto de guardar dinheiro, guardar documentos. Então, aqui é um exemplo de palavras homônimas, porque as palavras são grafadas da mesma forma, porém possuem significações distintas, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.